questionamentos, a direção da escola, a SEDUC e o vigilante que estava lá optaram por proibir, optaram por inibir e pela agressão. Isso não pode ficar impune. Deputado, esse local no qual o senhor foi agredido, nós vimos aí pelas imagens, ele foi alugado pelo governo do estado do Ceará. Ele estaria passando por reformas ou essas reformas já terminaram? Enfim, o fato é que ele, mesmo depois dessa reforma, não está em funcionamento. Um custo de quase R$30 mil por mês. Foi uma denúncia, para a gente entender, foi alguma denúncia que chegou até o seu conhecimento, que levou o senhor a inspecionar esse lugar? Gostaria que o senhor descrevesse para a gente o que exatamente aconteceu durante a fiscalização, para além das imagens que nós acompanhamos há pouco. Perfeito, Daniel. A gente tem um gabinete virtual, né, ligado ao nosso gabinete na Assembleia, que apura denúncias frequentemente. A gente recebe diariamente várias denúncias. E a minha equipe averigua, verifica o contrato e nos casos onde há realmente uma necessidade, eu me faço presente para conferir em loco, para ver de fato qual é a situação. E foi o que eu fiz. A gente recebeu a denúncia através de um morador ali do bairro e a gente foi até o local justamente para ver o que é que está sendo feito nesse prédio, qual é a utilização, se realmente não estava sendo utilizado. No local eu constatei que não há nenhum indício de reforma. Isso aí foi o que a diretora administrativa do colégio que funcionava lá alegou, mas a informação é que o prédio realmente continua sem utilização. A gente conferiu esse loco, verificou e a gente encaminhou tudo isso para o Ministério Público, para as autoridades competentes. Eu estou pedindo oficialmente que o contrato seja cancelado, porque se a gente fizer as contas de julho para janeiro, né, dá mais de R$200 mil pagos pelo dinheiro do contribuinte. Isso é muito grave e tem que ser apurado. O contrato tem que ser cancelado imediatamente. Agora, o que eu lamento é, desde o meu primeiro dia de mandato, eu fui vereador com 19 anos, fui eleito deputado mais votado do estado do Ceará e desde o primeiro dia que eu fiscalizo. E tem sido cada vez pior a recepção, tem sido cada vez pior o atendimento que a gente tem tido nessas repartições públicas, naquilo que é dever de um funcionário público, né, prestar esclarecimentos a um deputado que está ali exercendo o seu trabalho para fiscalizar, para questionar mesmo, sou pago para isso, mas a recepção tem sido cada vez pior. Talvez pela proximidade agora com o período eleitoral, o governador Eumano de Freitas do PT está vendo a sua popularidade derreter no Ceará, inclusive ele já perde em algumas pesquisas a sua possível reeleição, que espero que não aconteça. Então, talvez por esse desespero, essa receptividade tenha sido cada vez pior e tenha chegado a um ponto que eu lamento muito, né? O ponto da agressão. Pelo amor de Deus, isso é inaceitável contra qualquer pessoa, ainda mais com um deputado que está ali cumprindo uma prerrogativa, exercendo o seu mandato. Pois é, falando sobre isso, depois desse episódio, o governo do estado, algum representante, o governo que é liderado pelo Eumano de Freitas, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT, a Secretaria de Educação, a Eliana Nunes Estrela, alguém entrou em contato com o senhor para falar sobre isso? Ninguém entrou em contato, né? Nenhum representante do governo fez questão de explicar, nem em uma nota. Você não vê nenhuma linha de explicação do governador, da Secretaria de Educação sobre o ocorrido. O que é mais grave ainda, né? Eles recebem uma denúncia, a denúncia teve grande repercussão. Só nas minhas redes sociais, mais de 1 milhão de pessoas visualizaram aquilo. E o governo sequer está preocupado em explicar, em dizer ao povo cearense o que de fato aconteceu ali, se aquele contrato ele vai ser cancelado ou não vai, se está irregular ou não está. Ou seja, o governo não está nem aí em prestar esclarecimento, nem aí em prestar contas do seu trabalho com o cidadão, com o eleitor, com o pagador de imposto. Deputado, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor planeja tomar medidas legais contra o vigilante que lhe agrediu, fechou aquela porta aí no seu braço, ou contra o governo? Olha, contra os dois, infelizmente, né? Eu não queria optar por esse caminho, mas isso precisa servir de exemplo para que ninguém, principalmente eu, quando tiver no exercício da minha função, chegue a um órgão público, a um estabelecimento público e seja agredido. Então, isso primeiro tem que servir de exemplo para que não se repita. Infelizmente, eu alertei várias vezes o vigilante que esse caminho que ele estava adotando faria com que ele respondesse. Se ele me agredisse, ele responderia por agressão. Se ele me proibisse ali, como único representante da instituição, como único representante possível, mesmo que indiretamente, do Estado ali presente, ele é que responderia. Eu disse a ele: olha, eu estou no uso da minha prerrogativa, essa função de fiscalizar
é uma função dada pela Constituição aos membros do Poder Legislativo. Eu sou um membro e tenho esse direito, tenho essa prerrogativa. Eu expliquei para ele várias vezes. Passei 2 horas no local conversando com ele pacientemente. Mas, infelizmente, ele optou pela agressão, optou por proibido. Muito bem. Deputado, aproveitando o gancho da sua presença, nós observamos aí que o senhor está em trânsito nesse momento, a caminho do ato simbólico, né, da caminhada pela liberdade, que é um ato idealizado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, não é? Que saiu de Minas Gerais, está a caminho de Brasília, onde também vai acontecer uma manifestação pacífica no próximo domingo, dia 25 de janeiro. O senhor está, nesse momento, onde? Ainda está na região Nordeste ou já está próximo de Minas Gerais? Perfeito. Estou aqui a caminho de Brasília desde cedo, saí de Fortaleza, são mais de 2.000 quilômetros aí para chegar até o local onde eles se encontram. Estou no Ceará ainda, né? Vão ser mais ou menos 2 dias de estrada. É um longo caminho, mas não podia deixar de dar esse gesto, né, de poder estar lá caminhando junto com os guerreiros, junto com o deputado Nicolas, que reacendeu uma chama, Daniel. Essa chama estava apagada, estava sufocada por aquelas pessoas que perseguem a direita, perseguem tudo aquilo que a gente tem lutado nos últimos anos, criminalizam tudo aquilo que a gente tem feito. E muita gente ficou com medo, né, de sair às ruas, de se manifestar. E eu fico muito feliz em ver que o Nicolas teve a coragem de levantar essa bandeira como leão, como guerreiro, e está inspirando milhares de pessoas. Não só eu, do estado do Ceará, mas muitas pessoas de todo o Brasil estão indo agora para a caminhada, e também no dia 25. Dia 25, muita gente vai estar em Brasília, de várias partes desse país. E é muito bonito de ver essa chama se reacendendo, essa chama acesa novamente por Jair Bolsonaro, pelos presos políticos do 8 de janeiro, pessoas que vão sair às ruas para lutar por liberdade. Olha só que pauta mais justa, que pauta mais digna para se lutar nesse país, ainda mais no dia de hoje, em tempos de tanta perseguição, em que a luta pela liberdade se torna um ato de coragem. Mas é tempo dos corajosos, a gente não vai desistir, não vai baixar a cabeça. Essa caminhada não é uma bala de prata, mas é o começo de uma longa caminhada, mas que começou, iniciou, o pontapé inicial foi dado e a gente não vai desistir. Então, acompanhem aí, porque o trajeto vai ser longo. Eu estou à disposição da Revista Oeste aí para entrar ao vivo até lá, diretamente da caminhada. Será um prazer recebê-lo. Passo a passo a gente chega lá. Estamos lutando por liberdade, não é? Deputado, obrigado aí pela sua participação. A gente agradece ao senhor pela entrevista, também pela disponibilidade em trazer informações aí a respeito dessa caminhada pela liberdade. Um abraço para o senhor, faça uma boa viagem e até breve. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos aí da Revista Oeste. Obrigado por essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus abençoe todos que estão indo para a caminhada, os que já estão lá. E os que não puderem ir, eu peço orações, peço que compartilhem nas redes sociais essas imagens que vão ficar para a história do Brasil. Um abraço para o senhor. Pois é, Guta Pini e Marcelo Rocha Monteiro, lembrando que vários parlamentares de todo o Brasil estão acompanhando o Nicolas Ferreira nesse ato, na caminhada pela liberdade, assim como é o caso do deputado estadual, o Carmelo Neto, mas também os vereadores Lucas Pavanato, aqui de São Paulo, o Rafael Satier, do Rio de Janeiro, Pablo Almeida, do PL de Belo Horizonte. Todos eles anunciaram por meio das redes sociais que estão deixando as suas cidades para encontrar-se com Nicolas Ferreira na BR-040, nessa caminhada pela liberdade que teve início em Minas Gerais e agora já deve ter chegado a aproximadamente a metade dessa caminhada, são cerca de 240 quilômetros. Acredito que já esteja bem perto aí desde segunda-feira dos 100 quilômetros. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações com o nosso repórter Gabriel de Souza durante os nossos telejornais aqui na Oeste, mas o vereador Lucas Pavanato, que está no local, ele mandou um vídeo para a gente, ele conversou também com o Nicolas Ferreira a respeito desse ato. Vamos acompanhar na imagem agora. Aí, pessoal, com o Nicolas aqui. Fala aí, dá o recado onde a gente está chegando e qual que é o objetivo. Gosta não, velho, tá queimado. Fala, pessoal do Oeste, um abraço para todos vocês. Parabéns pelo jornalismo sério e independente. Tá muito em falta hoje. A gente finalizou ontem o segundo dia, 73 quilômetros. A gente vai caminhar hoje mais quase 40 e até Brasília, onde haverá uma manifestação no domingo. A gente não decidiu ainda o local por conta de algumas questões burocráticas, mas
Guarda aí na sua agenda, dia 25 ao meio-dia, você tem que estar em Brasília, pela liberdade, pela justiça. A gente está lutando aqui pela liberdade dos presos do dia 8, pela liberdade também de Jair Bolsonaro e outras figuras como Felipe G. Martins, Coronel Naime, mas acima de tudo, para poder acordar o povo brasileiro que está cansado, né, de tantos escândalos, escândalos do INSS, escândalos do Banco do Master, escândalos, sabe, de corrupção, mesadinha para filho de Lula, e ninguém faz nada. Quantos escândalos vão ser necessários para a gente acordar? Chega, né? Então nós estamos firmes aqui. Começamos esse movimento, graças a Deus, tem tomado corpo gigantesco. Cada vez maior, ó. Gigantesco. Esse é apenas o terceiro dia. Exatamente. Até Brasília, dia 25. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelas orações e apoio. Tamo junto. É isso aí, pessoal. E quem puder se deslocar para Brasília, se desloque. Nos vemos lá. Vamos mostrar que ainda tem brasileiro disposto a lutar por esse país. Tamo junto. A gente agradece ao vereador Lucas Pavanato de São Paulo por ceder essas imagens e trazê-las aqui para a nossa audiência. Marcelo Rocha Monteiro, são mais de 200 quilômetros nessa caminhada aí que saiu do interior de Minas Gerais, de Paracatu até Brasília. Como eu disse há pouco, acredito que já estejam ali chegando pela metade desse trajeto. Domingo tem essa manifestação pacífica programada. São pelo menos 100 parlamentares, 100 políticos que estão acompanhando o Nicolas Ferreira nessa caminhada pela liberdade, que é um ato, como disse o Nicolas Ferreira e outras pessoas que estão participando, um ato de coragem, porque buscar a liberdade exige isso, né, Marcelo Rocha Monteiro? Exige coragem, exige determinação, mas exige, sobretudo, coragem, né? A política, ela é feita em grande parte de gestos e de símbolos, né? Então, essa caminhada tem essa função, né? De representar, de simbolizar o inconformismo, né, com o quadro que o nosso país atravessa, que é um quadro de absoluta ilegalidade, é um quadro de censura, de corrupção atingindo a mais alta corte de justiça do país, né? Então, é uma maneira de dizer que nós não estamos conformados com isso, né? Porque o que a gente verifica em alguns setores da população é uma certa apatia, né? Naquela postura de, não adianta nada, só não vou embora do país porque eu não posso, isso aqui não tem jeito, o Brasil acabou. Essa é a melhor postura possível para essa turma que está aí no poder, para essa gente do consórcio PT-STF. É isso mesmo que eles querem, né? Uma postura apática, né? de conformismo, de dizer não adianta fazer nada, não adianta caminhar, não adianta protestar, não adianta ir para as ruas. Adianta sim, né? Adianta, né? Vai resolver, quando o Nicolas chegar em Brasília, todos os problemas do país serão resolvidos? É claro que não. Ninguém é ingênuo a esse ponto, mas é importante demonstrar, olha o que o povo do Irã está fazendo, né? Olha o que os iranianos estão enfrentando, né? Para dizer que eles não aguentam mais um regime que está no poder há 47 anos, né? Então, é extremamente importante que gestos como esse, né, contem com a adesão de um número cada vez maior